Shetland é um arquipélago remoto e varrido pelo vento localizado no oceano a oeste da Noruega, onde o Mar do Norte se encontra com o Oceano Atlântico. Esta região, caracterizada por sua paisagem austera e sombria, é composta predominantemente por turfa preta e rocha, com uma notável ausência de árvores. A vida em Shetland apresenta desafios únicos, como a escassez de luz diurna no inverno e a pouca duração da noite no verão. A população, composta principalmente por pequenos agricultores e pescadores, vive em aldeias dispersas, refletindo a dificuldade de subsistência em um local tão isolado, mas estrategicamente situado a meio caminho entre a Grã-Bretanha e a Escandinávia. As ovelhas habitam as Ilhas Shetland desde a Idade da Pedra, conforme evidenciado pela descoberta de antigos fusos e rocas em habitações rústicas de pedra, comprovando a prática da fiação desde então. A chegada dos vikings nos séculos VII e VIII d.C. reforçou a relevância desses animais, culminando no nome Fairasle, que se traduz em Ilha das Ovelhas para uma das ilhas que compõem o arquipélago Shetland. A adaptação a pastagens pobres e condições climáticas adversas levou à evolução de uma linhagem de ovelhas excepcionalmente resistentes, cuja lã macia e de bom comprimento de fibra se mostrou ideal para o tricô, mais do que para o tecido plano. Essa particularidade direcionou o desenvolvimento da indústria de lã de Shetland, que se estabeleceu como um pilar econômico desde o século XIV. Apesar da paisagem remota e árida, a posição geográfica de Shetland no cruzamento das rotas marítimas do norte da Europa, entre Alemanha, Grã-Bretanha, Escandinávia e o Atlântico Norte, garantiu que seus habitantes não permanecessem isolados culturalmente. Após séculos sob o domínio norueguês, as ilhas foram cedidas à Escócia no século XIII. Essa transição política atraiu imigrantes escoceses, como proprietários de terras e clérigos, que se integraram à população escandinava local, moldando a identidade moderna de Shetland. A antiga língua nórdica gradualmente cedeu lugar ao inglês, mas suas influências ainda são perceptíveis no dialeto local e na cultura de Shetland até hoje. A notável tradição do tricô de Shetland floresce desde o século XVII, impulsionada por uma rica miscigenação cultural. A lã fina da raça nativa de ovelhas, os longos e escuros invernos que incentivavam atividades domésticas, e as oportunidades de comércio com marinheiros estrangeiros, foram cruciais para o desenvolvimento desse artesanato. Embora a origem exata do tricô em Shetland seja incerta, é provável ter chegado por mar vindo da Grã-Bretanha, pois o dialeto de Shetland emprega termos de tricô do inglês, e o ofício já estava disseminado pela Europa Ocidental no século XVI. Considerando que a maioria das peças tricotadas nessas regiões fosse de vestuário essencial, como suéteres e roupas quentes, inicialmente confeccionadas pelos próprios homens para uso no mar ou em trabalhos agrícolas, os chales com furos de Shetland representavam uma exceção notável. Sendo itens de moda, sua produção era igualmente vital, pois o dinheiro obtido com o tricô com furos era crucial para a subsistência das famílias em tempos de dificuldade. Em períodos de grande necessidade, algumas mulheres chegavam a abandonar completamente as tarefas rurais para preservar suas mãos, garantindo a continuidade do trabalho com os delicados fios. Inicialmente, os artigos de tricô eram confeccionados rudimentarmente, utilizando agulhas de madeira. Contudo, a introdução de agulhas de metal resultou em aprimoramentos contínuos na fabricação, levando à perfeição atual. Muitas camponesas demonstravam notável talento artístico na criação e organização de padrões, desenvolvidos de forma original. A partir de 1840, os chales de Shetland começaram a ser exportados para a Escócia e a Inglaterra, rapidamente se tornando uma moda e impulsionando a produção de imitações em outros locais. Apesar da dificuldade em determinar com exatidão as origens de todos os padrões com furos, a escritora Mary Thomas, em seu livro Mary Thomas Knitting Book, de 1938, documentou 10 pontos que lhe foram informados por uma família, a Elson, como sendo verdadeiramente nativos de Shetland. Esses padrões incluem Ears of Grain, Cat's Paw, Print of the Wave, Bird's Eye, Fern, Fircone, Spout Shell ou Razor Shell, Old Cheio, Acre e Orceshell. É importante notar que diferentes famílias podem ter nomes distintos para o mesmo padrão, e a tradição do tricô com furos de Shetland continuou a evoluir e se expandir ao longo do tempo. Durante o reinado da Rainha Vitória, o tricô de renda em Shetland diferia significativamente do passatempo das senhoras da classe média britânica,
para quem o trabalho de agulha era uma ocupação recreativa e decorativa para o lar. Em contraste, nas Ilhas Shetland o tricô era um meio crucial de sobrevivência econômica. As mulheres dedicavam-se intensamente a essa atividade para gerar uma renda extra que permitisse adquirir suprimentos essenciais, que suas pequenas propriedades não podiam produzir. Mesmo conciliando a alimentação do gado, o auxílio na propriedade rural, as tarefas domésticas e o cuidado dos filhos, elas continuavam a tricotar. O trabalho mais grosseiro era frequentemente carregado e executado durante as tarefas diárias, devido à urgência da necessidade de venda do produto final, sendo o tricô preso à cintura por um cinto e alfinetes de segurança para facilitar essa mobilidade. Com o avanço da industrialização na Europa e na Inglaterra, as indústrias de tecidos de malha foram as primeiras a serem impactadas pela produção em massa. Máquinas de tecer e de fabricar tecidos de malha praticamente erradicaram a indústria do tricô manual e puseram fim às grandes guildas de tricô. No entanto, para os tricotadores de áreas rurais, interiores remotos, ilhas isoladas e diversos portos de pesca costeiros, o destino foi mais favorável. Nesses locais, as mulheres continuaram a fiar sua própria lã, utilizando as cores naturais das ovelhas nativas e tingimentos caseiros. Essa prática permitiu que mantivessem suas habilidades de tricô, as quais ainda hoje proporcionam renda adicional e vestuário de lã essencial. Padrões vazados, ou furos, podem ser incorporados à estrutura de um tecido de malha para adicionar interesse visual e textura. Estes furos são criados pela técnica de tecer dois pontos juntos, permitindo a formação de diversos efeitos como os de escada. Além disso, a disposição estratégica desses furos na base do tecido pode criar espaços para a inserção de fitas, faixas, tiras de couro ou cordões, enriquecendo a qualidade textural do artigo. Existem diversos padrões tradicionais de furos que podem ser adaptados e reproduzidos, tanto em tricô à máquina quanto manualmente. Os designs podem ser representados em papel quadriculado ou alternativamente descritos por escrito para sua execução. Os padrões com furos também são conhecidos como pontos de renda, sendo criados por meio da técnica de transferência de pontos entre agulhas, fundamental para o desenvolvimento desses desenhos em tecidos de malha. Além da formação de furos, essa mesma técnica permite a modelagem do tecido, que será detalhada posteriormente. Para compreender os pontos que formam os furos, é fundamental entender a sistemática da transferência de pontos. Este processo é mais comumente realizado em teares eletrônicos de fronturas retilíneas, que empregam agulhas com formato especial e pontos de transferência controlados. A transferência de pontos pode ser executada manual ou automaticamente, dependendo da tecnologia disponível na máquina, sendo a transferência de ponto simples e a transferência de ponto ribo os tipos mais comuns. Artigos que empregam pontos do tipo furos são geralmente tricotados com fios finos e leves. A utilização desses fios, mesmo em máquinas de maior finura, resulta em um tecido macio, transparente e flexível. É importante notar que os nomes das diversas padronagens existentes podem variar consideravelmente, dependendo do país, da região, e até mesmo de cada autor ou publicação. Nas máquinas retilíneas automáticas, a formação das estruturas com furos é semelhante à da formação de tranças e aras, sendo possibilitada por movimentos de deslocamento lateral em conjunto com dispositivos de acavalamento, bem como a transferência de pontos entre as agulhas das fronturas, conforme explicado nos textos anteriores.